dia 5 de outubro, 142,8 milhões de eleitores aptos a votar irão às urnas escolher os representantes que irão conduzir os rumos do país nos próximos 4 anos. A TV Legislativa da Câmara de Vereadores de Blumenau inicia a partir de hoje a exibição de uma série de programas para auxiliar a população blumenauense a ir às urnas com o máximo de informações sobre a história e o funcionamento do sistema eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou no final de julho o perfil dos 142,8 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de outubro. De acordo com o levantamento, a maioria do eleitorado tem ensino fundamental incompleto, o que representa 30,2%, ou 43,1 milhões. O levantamento também mostra que 12% dos eleitores, ou 17,2 milhões de eleitores, apenas leem e escrevem. Analfabetos somam 5%, ou 7,3 milhões. O percentual de eleitores que não terminou o ensino médio é de 19,2%, ou 27,4 milhões. Em seguida, aparecem aqueles que conseguiram terminar essa etapa de ensino, com 16,6%, ou 23,7 milhões. Somente 5,5% dos eleitores, ou 7,9 milhões, concluíram o ensino superior. Na comparação com as eleições de 2008, 2010 e 2012, todos os números ficaram estáveis. De acordo com números divulgados pelo TSE, o eleitorado brasileiro cresceu 5,17% nos últimos 4 anos. Em 2010, eram 135.804.433 votantes. Nas eleições de 2014, são 142.822.046, um aumento de cerca de 7 milhões. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, recebeu a visita de comitivas dos Estados Unidos e do Reino Unido. As autoridades estrangeiras vieram conhecer o sistema de votação brasileiro e a urna eletrônica. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos a seguir com informações no programa Câmara nas Eleições 2014. Sempre que eu tô com pressa, alguém pede pra atravessar a rua. Se anime, meu amigo, você está sendo legal. Quem respeita o pedestre tá com a maior moral. Brasileiro é gentil, você não está sozinho. Que carro apertado, você devia estar de cavaquinho. Vocês dois, o cinto. Se tem pedestre na faixa, você tem que parar. Motorista legal é motorista consciente. Eu tô sem grana. Câmara nas Eleições está de volta. Participe do programa enviando sugestões de pauta ou questionamento para o e-mail comunicação@câmarablu.sc.gov.br ou pelo telefone 3231-1537. Agora vamos falar um pouco da história da construção da democracia no Brasil. Desde a proclamação da independência, o país passou 70 anos como uma monarquia. A República foi proclamada no Brasil no dia 15 de novembro de 1889. No entanto, o novo sistema político sustentou seus primeiros passos longe da democracia. Eleito indiretamente pelo Congresso, o primeiro presidente foi Deodoro da Fonseca, que governou o país entre 1889 até 1891. Marechal Deodoro foi o líder da insurreição que derrubou o chefe do governo do Império Brasileiro. Você sabe como funciona o sistema democrático no Brasil? Sabe a diferença entre eleições majoritárias e proporcionais? O que é sistema federativo? O que é plebiscito? O Câmara nas Eleições 2014 vai explicar a partir de agora estes e outros assuntos. E nesse primeiro programa, o tema escolhido é a diferença entre eleições majoritárias e proporcionais. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições majoritárias considera-se eleito o candidato que receber no país, estado ou município a maioria absoluta ou relativa, conforme o caso dos votos válidos. Isso descontando os votos nulos e os votos brancos. No Brasil, exige-se a maioria absoluta dos votos para a eleição de presidente da República, dos governadores dos estados e do Distrito Federal e dos prefeitos dos municípios que tenham mais de 200 mil eleitores. Caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta dos votos na primeira votação, realiza-se um segundo turno entre os dois mais votados no primeiro.
Para a eleição de senadores da República e dos prefeitos dos municípios com menos de 200 mil eleitores, é exigida apenas a maioria relativa ou a maioria simples dos votos, e não a possibilidade de segundo turno. E agora vamos a um breve intervalo e voltamos a seguir com mais informações no programa Câmara nas Eleições 2014. Amor, capacete. Não vou longe, não. Ande sempre protegido pra valer. Porque na moto para-choque é você. Tranquilize sua mãe, sua mulher. Com mulher não se discute, eu sei bem como é que é. Valeu, amor. Use equipamentos de segurança e evite transitar entre os carros. Motociclista legal é motociclista consciente. Sem costurar. Que fofo. O Câmara nas Eleições 2014 está de volta. Participe do programa enviando sugestão de pauta ou questionamento para o e-mail comunicação@câmarablue.sc.gov.br ou pelo telefone 3231 1537. Neste primeiro programa, estamos falando sobre a diferença entre eleições majoritárias e proporcionais. No bloco anterior, explicamos que nas eleições majoritárias, considera-se eleito o candidato que receber no país, estado ou município a maioria absoluta ou relativa, conforme o caso dos votos válidos, descontando-se os votos nulos e brancos. Agora, vamos falar sobre as eleições proporcionais. Segundo a Constituição, o sistema eleitoral proporcional é utilizado para a composição do poder legislativo, à exceção do Senado Federal. Assim, as vagas na Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas dos Estados, Câmaras Legislativas do Distrito Federal e na Câmara dos Deputados serão distribuídas em proporção aos votos obtidos pelo partido ou pelas coligações partidárias. A partir dos votos apurados para determinada legenda, as vagas nas casas legislativas serão preenchidas pelos candidatos mais votados na lista do partido ou na lista da coligação, até o limite de vagas obtidas. O segundo cálculo do quociente partidário e a distribuição das sobras. O quociente partidário define o número inicial de vagas que caberá a cada partido ou coligação que tenha alcançado o quociente eleitoral. O programa Câmara nas Eleições fica por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais informações sobre as eleições. Você pode acompanhar todas as notícias do Poder Legislativo de Blumenau pelas redes sociais e pelo site da Câmara que aparece aí no seu vídeo. Lembrando que logo mais, ao 12h30, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. Começou hoje a vacinação da segunda dose contra o HPV nas escolas de Blumenau. A próxima edição da Infofer deve ser realizada em setembro do ano que vem. Alunos se formam em programa da Polícia Militar de prevenção às drogas. Isso e muito mais ao 12h30. Um ótimo dia para você e até amanhã.